Os Einsatzgruppen representam um dos capítulos mais sombrios do Holocausto. Esquadrões de extermínio que assassinaram cara a cara mais de 1 milhão de pessoas. Sua evolução começou muito antes da guerra. Em 30 de janeiro de 1933, a nomeação de Adolf Hitler como chanceler introduziu uma mudança política que rapidamente alterou as estruturas institucionais do Estado alemão. A cerimônia de posse manteve as formas republicanas, mas a dinâmica interna do regime se orientou desde o princípio para desativar qualquer limite legal à autoridade do executivo. O incêndio do Reichstag, em 27 de fevereiro, proporcionou o pretexto para declarar o estado de exceção e suspender liberdades fundamentais mediante decreto presidencial. A partir desse momento, a polícia obteve faculdades ampliadas para efetuar detenções sem supervisão judicial, fechar sedes de partidos e confiscar publicações consideradas subversivas. A lei habilitante de 23 de março, aprovada sob pressão em um parlamento já desarticulado, otorgou ao governo a capacidade de legislar por decreto, criando um quadro que permitiu a eliminação progressiva da oposição política. Durante os meses seguintes, os partidos foram proibidos ou absorvidos em uma estrutura de controle centralizada. Os sindicatos independentes foram dissolvidos no dia 2 de maio e substituídos pela Frente Alemã do Trabalho, que atuou como instrumento de vigilância laboral. As primeiras ondas de detenções afetaram principalmente comunistas e social-democratas, que foram enviados a instalações de reclusão improvisadas. Entre elas, destacou-se Dachau, criado em março de 1933 sob administração policial bávara. Embora seu funcionamento inicial carecesse de normas uniformes, introduziu práticas de isolamento, punição física e registro sistemático de internos que se replicariam em outros centros. A rápida expansão desta rede permitiu ao regime dispor de um instrumento de intimidação eficaz que complementava o processo legislativo. Nesta fase inicial, a Sturmabteilung, ou SA, ocupou um papel destacado. Com aproximadamente 3 milhões de membros, patrulhava ruas, organizava marchas e efetuava operações de pressão contra opositores. Sua estrutura maciça oferecia ao regime uma presença militante visível, mas também gerava problemas de disciplina interna. Ernst Röhm, seu chefe, defendia a ideia de converter a SA na base de um futuro exército revolucionário, o que suscitou preocupação na Wehrmacht e em setores conservadores do Estado. Paralelamente, Heinrich Himmler consolidava o papel das SS como organização seletiva, menor, mas disciplinada e orientada para tarefas de segurança. Reinhard Heydrich, à frente do serviço de inteligência das SS conhecido como SD, desenvolvia métodos de coleta de informações sobre partidos, associações e tendências sociais que alimentavam relatórios de alcance nacional. A rivalidade entre a SA e as SS tornou-se um elemento decisivo na configuração do aparato repressivo. A crise culminou entre 30 de junho e 2 de julho de 1934, com a purga conhecida como a Noite das Facas Longas. Hitler, pressionado por comandos militares e apoiado por Himmler e Hermann Göring, autorizou a detenção e execução de Röhm e de numerosos dirigentes da SA. A operação também incluiu figuras que o regime considerava politicamente perigosas, como Kurt von Schleicher. Embora o número exato de vítimas continue a ser objeto de debate, os números mínimos documentados registram pelo menos 85 mortos. Após a purga, Hitler declarou as SS uma organização independente no dia 20 de julho, o que confirmou sua ascensão dentro do sistema. A lealdade demonstrada por Himmler e Heydrich consolidou sua posição como administradores do aparato coercitivo. A partir daquele momento, as SS empreenderam uma reorganização da polícia que transformou o equilíbrio institucional do Estado. A Gestapo, formalmente sob a direção de Heydrich, desde abril de 1934, adquiriu a capacidade de atuar sem controles judiciais, o que a transformou em instrumento central de vigilância política. A Kripo, encarregada de delitos comuns, passou de depender de autoridades regionais a integrar-se em um sistema unificado que seguia diretrizes das SS. O SD
recolhia relatórios sobre atitudes sociais e ambientes considerados politicamente relevantes, elaborando análises periódicas que serviam para orientar políticas de segurança. Entre 1936 e 1937, essas instituições ficaram sob a autoridade direta de Himmler na sua qualidade de chefe da polícia alemã. Esta integração assegurou uma coordenação vertical entre polícia estatal, forças de segurança e estruturas do partido. Em 1939, a criação do Reichssicherheitshauptamt, ou RSHA, formalizou esta centralização e colocou Heydrich à frente de um organismo com capacidade para identificar, investigar e neutralizar qualquer grupo considerado contrário à nova ordem. Este aparato foi aplicado com particular rigor na população judaica, contra a qual se tinha intensificado a pressão legislativa. As leis de Nuremberg, promulgadas em setembro de 1935, redefiniram a pertença ao corpo nacional em termos raciais. Estabeleceram categorias baseadas em ascendência, privaram os judeus da cidadania e proibiram casamentos e relações sexuais entre judeus e não-judeus. A sua aplicação desencadeou uma série de portarias que restringiram participação econômica, acesso à educação e exercício profissional. Os processos de arianização tornaram-se mais frequentes entre 1936 e 1938, forçando a venda de empresas e propriedades a valores controlados pelo Estado. Este quadro administrativo criou as condições para uma exclusão sistemática que, ao avançar, provocou uma corrente migratória significativa. Neste contexto, a noite de 9 para 10 de novembro de 1938 marcou uma mudança qualitativa na política antissemita. Após o assassinato do diplomata Ernst von Hatt, o regime ativou uma operação planejada que foi apresentada como reação espontânea. As diretrizes emitidas por Heydrich durante a madrugada indicavam como proceder com incêndios de sinagogas, destruição de estabelecimentos e detenções em massa. Mais de 1.400 sinagogas foram destruídas ou danificadas, cerca de 7.500 lojas judaicas foram devastadas, e numerosos cemitérios, residências e centros comunitários foram atacados. Os números oficiais mencionaram 91 mortos, embora os registros posteriores mostrem um número superior. Cerca de 30.000 homens judeus foram presos e transferidos para campos de concentração, onde foram aplicadas medidas destinadas a intensificar a pressão migratória. A coordenação entre unidades policiais, comandos das SS e funcionários do partido evidenciou um nível de planejamento que antecipava métodos que seriam utilizados posteriormente em territórios ocupados. A política externa alemã permitiu estender esses procedimentos além das fronteiras do Reich. A ocupação dos Sudetos em outubro de 1938, autorizada pelo Acordo de Munique, ofereceu às SS a possibilidade de aplicar em um ambiente recém-incorporado métodos de controle já ensaiados internamente. Equipas operativas encarregaram-se de assegurar edifícios oficiais, confiscar arquivos administrativos, depurar instituições locais e identificar pessoas consideradas potencialmente hostis. Milhares de detenções afetaram comunistas, funcionários checos e cidadãos alemães acusados de deslealdade. A operação mostrou a utilidade de desdobrar unidades móveis capazes de acompanhar forças militares e estabelecer rapidamente um sistema de vigilância e controle. Em março de 1939, a ocupação do resto da Tchecoslováquia permitiu aprofundar esse modelo. A criação do Protetorado da Boêmia e Morávia, em 16 de março, incorporou territórios com infraestrutura industrial significativa. As SS estabeleceram escritórios regionais encarregados de supervisionar as administrações locais, controlar as comunicações, efetuar prisões e assegurar o funcionamento de fábricas vitais para a economia alemã. Foram aplicados métodos de interrogatório, registro e detenção preventiva, semelhantes aos utilizados desde 1933. Esta experiência demonstrou que era possível manter a produção, reorganizar instituições e exercer controle político com recursos relativamente limitados, desde que existisse um aparato de segurança capaz de intervir
desde os primeiros dias da ocupação. Enquanto esses precedentes se consolidavam, a RSHA desenvolveu discussões internas sobre a necessidade de contar com unidades especializadas que pudessem seguir imediatamente as Forças Armadas em caso de conflito. A experiência acumulada desde 1936 na coleta de informações permitiu elaborar listas como as Sonderfahndungsbuch Polen, preparadas em 1939 a partir de arquivos do SD. Essas listas incluíam políticos, intelectuais, líderes religiosos, nobres, sindicalistas e representantes comunitários judeus considerados capazes de organizar resistência. Sua elaboração mostrava um enfoque sistemático destinado a neutralizar as elites polonesas desde os primeiros dias de uma futura ocupação. O planejamento seguia critérios administrativos precisos, identificação prévia de objetivos, atribuição de responsabilidades, estabelecimento de cadeias de comando e definição de métodos de intervenção. A seleção do pessoal para essas unidades foi orientada para oficiais com formação jurídica, administrativa ou policial, acostumados a trabalhar com documentação detalhada. O critério principal era a lealdade ideológica, complementada por experiência em operações de vigilância e capacidade para atuar de maneira autônoma dentro de diretrizes gerais. A profissionalização buscava garantir que as tarefas atribuídas fossem executadas com regularidade e documentadas com precisão, evitando improvisações que pudessem interferir na reorganização do território ocupado. Durante agosto de 1939, reuniões de coordenação ajustaram os parâmetros operacionais desses grupos. Suas funções incluíam assegurar edifícios públicos, confiscar arquivos, deter pessoas em listas previamente compiladas e estabelecer sistemas de vigilância que facilitassem a administração alemã. As diretrizes transmitidas por Heydrich sublinhavam que não se deveria permitir a existência de estruturas políticas polonesas que pudessem organizar resistência. A frase atribuída a Hitler, segundo a qual onde houvesse líderes poloneses deveriam ser eliminados, sintetizava a orientação estratégica dessas operações. Em 1º de setembro de 1939, quando as divisões alemãs cruzaram a fronteira polonesa, as unidades preparadas durante os anos anteriores avançaram atrás delas. Não só acompanhavam o movimento militar, mas também levavam consigo uma estrutura administrativa, listas de objetivos e procedimentos projetados para transformar a ocupação em um processo de reorganização política e social guiado por critérios raciais e de segurança que marcariam os meses seguintes. O avanço das forças alemãs pelo território polonês gerou de imediato um cenário em que as unidades especiais destacadas pela SS começaram a operar com funções distintas das tropas de combate. Sua presença integrava-se no dispositivo administrativo que acompanhava a ocupação, mas sua missão orientava-se a identificar e eliminar grupos previamente definidos como ameaças potenciais para a autoridade alemã. Essas unidades atuavam nas regiões atribuídas a cada exército, embora suas diretrizes procedessem diretamente do aparato central de segurança em Berlim. A coordenação com comandos militares limitava-se a questões de trânsito e acesso a áreas de operação, já que seus objetivos não dependiam de necessidades táticas do campo de batalha. Nas primeiras semanas, as equipes especiais apoiaram-se em documentação elaborada antes da guerra para localizar pessoas consideradas capazes de sustentar estruturas políticas ou culturais polonesas. As detenções foram organizadas através de ordens transmitidas a estações locais de polícia e a unidades de apoio que conheciam a área. Em diferentes localidades, as equipes deslocavam-se em veículos leves, efetuavam prisões seletivas e realizavam fuzilamentos em áreas florestais ou pedreiras próximas. As operações seguiam um padrão uniforme: invasão em domicílios, transferência para centros provisórios de detenção e execução em pequenos grupos. Os relatórios enviados às autoridades superiores registravam números de detidos e executados, classificados por categoria profissional ou política, o que permitia avaliar o cumprimento dos objetivos estabelecidos para cada região.
A participação de organizações auxiliares formadas por alemães étnicos residentes na Polônia contribuiu para ampliar a capacidade operacional dessas unidades. As milícias locais, treinadas durante os meses anteriores à guerra, atuavam como guias, identificavam vizinhos poloneses considerados hostis e facilitavam informações sobre estruturas comunitárias. Sua intervenção foi especialmente visível em regiões ocidentais, onde realizaram ações conjuntas com unidades alemãs em detenções em massa e fuzilamentos. A intensidade de sua violência e os problemas disciplinares levaram as autoridades alemãs a dissolver essas formações pouco após a ocupação inicial, mas sua participação inicial havia demonstrado a utilidade de forças locais para manter o controle social em áreas recém-ocupadas. À medida que o aparelho de segurança consolidava sua presença, a eliminação das elites polonesas adquiriu uma dimensão regional por meio de operações sucessivas coordenadas a partir de escritórios administrativos alemães. Em diferentes províncias, equipes especiais realizaram campanhas destinadas a impedir que instituições educacionais, religiosas ou culturais pudessem se reorganizar sob a ocupação. A detenção de figuras vinculadas a universidades, escolas, paróquias ou governos locais respondeu a ordens transmitidas a partir de escritórios do Serviço de Segurança e executadas por pessoal treinado na identificação e classificação de detidos. A deportação de grupos de professores universitários de Cracóvia para campos de concentração durante novembro de 1939 ilustrou esse processo, caracterizado por procedimentos administrativos que priorizavam a eliminação de referências sociais. Em paralelo, a administração alemã adotou medidas específicas em áreas anexadas diretamente ao Reich. Nessas regiões, alguns comandantes aplicaram métodos já conhecidos dentro da Alemanha em instituições psiquiátricas e centros médicos. Foram registrados fuzilamentos, negligências deliberadas nas condições de vida e uso de gases tóxicos em instalações improvisadas ou veículos adaptados. Esses métodos não constituíam um sistema unificado, mas mostravam a transferência para a Polônia de procedimentos desenvolvidos previamente. Parte do pessoal envolvido nesses métodos havia participado em programas internos cuja estrutura centralizada foi desmantelada oficialmente durante 1941, o que facilitou sua realocação para tarefas em zonas ocupadas. A presença desse pessoal na Polônia contribuiu para a expansão de técnicas de assassinato por meio de gás em alguns pontos concretos, sempre sob supervisão de autoridades de segurança e em coordenação com administrações locais. Embora essas ações afetassem setores específicos da população, a medida que mais transformou a paisagem urbana das principais cidades polonesas foi a concentração da população judaica em áreas designadas. Esta política foi aplicada de maneira progressiva durante os meses posteriores à ocupação. Em localidades médias, a delimitação de bairros específicos foi organizada por meio de ordens da Polícia de Ordem e executada com a participação de administrações municipais sob supervisão alemã. A criação do gueto de Łódź, em fevereiro de 1940, representou um dos primeiros casos em que se designou um distrito urbano fechado, separado do resto da cidade por cercas e pontos de controle. A realocação obrigatória foi realizada em prazos curtos, o que gerou movimentos massivos de população em condições de escassa planificação sanitária. O fechamento completo, em maio, estabeleceu um sistema de isolamento que combinava vigilância permanente com rações insuficientes, escasso abastecimento e condições de superlotação extrema. O processo alcançou sua expressão mais ampla em Varsóvia, onde a administração alemã decretou limites geográficos precisos para a área destinada à população judaica. A transferência obrigatória deveria ser concluída em um prazo de semanas, e o fechamento definitivo instalou muros e cercas que dividiram bairros inteiros. O gueto funcionou como entidade separada com acessos controlados e contato restrito com o resto da cidade. A densidade populacional resultante, muito superior à de qualquer outro distrito urbano da capital, gerou problemas sanitários persistentes,
incluindo a propagação de doenças e a mortalidade associada à desnutrição. A administração interna foi delegada a conselhos judaicos designados pelas autoridades alemãs, encarregados de organizar trabalho forçado, distribuição de rações e manutenção da ordem. A polícia estabelecida dentro do gueto atuava sob supervisão alemã, regulando deslocamentos, comércio e funcionamento de serviços comunitários. As funções econômicas atribuídas aos guetos variavam conforme a região. Em Łódź, a administração alemã desenvolveu oficinas voltadas para a produção de bens têxteis e equipamentos para unidades militares. A atividade era organizada por meio de um sistema de trabalho que permitia obter mão de obra barata em condições de isolamento. Os residentes recebiam rações calculadas para manter níveis mínimos de subsistência, o que garantia a continuidade da produção sem necessidade de investimentos adicionais. Em Varsóvia, onde existia um maior número de pequenas oficinas, a estrutura produtiva era mais fragmentada, embora obedecesse à mesma lógica de exploração intensiva, combinada com restrições sanitárias e alimentares. A administração alemã avaliava periodicamente a produtividade dos trabalhadores e ajustava rações, permissões e atividades conforme as necessidades militares e econômicas. Durante este mesmo período, as equipes especiais responsáveis por operações de segurança continuaram sistematizando procedimentos derivados de experiências anteriores. A organização de fuzilamentos, a escavação de fossas e o transporte de grupos detidos foram padronizados por meio de instruções transmitidas a partir de escritórios centrais. Os relatórios elaborados após cada operação empregavam terminologia administrativa que descrevia detenções, interrogatórios e execuções sem aludir diretamente ao seu caráter letal. A classificação de vítimas, segundo critérios políticos, religiosos ou étnicos, permitia elaborar estatísticas que se arquivavam em Berlim. Esta documentação refletia a evolução dos métodos aplicados e fornecia a comandos superiores informações precisas sobre a capacidade operacional de unidades destacadas em diferentes regiões. A seleção de comandantes e pessoal subordinado mostrou continuidade com práticas do período anterior à guerra. Muitos provinham de instituições jurídicas, policiais ou administrativas, com formação universitária e experiência em trabalhos de arquivo, redação de relatórios ou direção de escritórios. Esta procedência facilitava a aplicação de procedimentos padronizados, desde a classificação de detidos até a redação de relatórios de operações. A estrutura hierárquica permitia transmitir ordens com rapidez e assegurava que as operações em diferentes regiões compartilhassem métodos semelhantes. A experiência adquirida na Polônia melhorou a coordenação entre unidades e reforçou práticas que mais tarde seriam aplicadas em territórios mais extensos. O pessoal que havia trabalhado com listas de busca, arquivos e procedimentos de classificação adquiriu conhecimentos que seriam integrados em diretrizes do aparato de segurança ao planejar operações posteriores. Enquanto isso, o avanço militar e a consolidação da administração alemã permitiram reorganizar estruturas territoriais polonesas. Nas zonas incorporadas diretamente ao Reich, as autoridades alemãs integraram registros civis, reestruturaram redes de transporte e reorganizaram instituições municipais. No governo geral, a administração central com sede em Cracóvia estabeleceu departamentos encarregados de supervisionar economia, justiça, comunicações e segurança. Estas estruturas regionais se apoiaram no trabalho de unidades especiais para identificar grupos considerados perigosos. As informações obtidas mediante interrogatórios e análise de documentação confiscada alimentaram bases de dados que contribuíam para definir prioridades operacionais. Neste contexto, as equipes especiais participaram de deportações internas destinadas a reorganizar populações, transferindo grupos inteiros de zonas rurais para centros urbanos onde se concentravam comunidades judaicas ou grupos poloneses selecionados para trabalhos forçados. A experiência acumulada nesses processos gerou conclusões operativas que influenciariam decisões adotadas durante 1941. A capacidade de coordenar detenções massivas, gerir transferências de população
e dirigir operações de eliminação em um território amplo proporcionou aos comandos superiores uma base para ampliar instruções em regiões mais extensas. A interação constante entre escritórios administrativos, unidades especiais e forças auxiliares locais permitiu aperfeiçoar métodos de controle territorial. A documentação acumulada revelou uma progressão de operações seletivas contra elites para procedimentos mais amplos, que afetavam comunidades inteiras através de confinamento, exploração e eliminação dirigida. Nos meses anteriores ao verão de 1941, a administração alemã avaliou estas práticas com base em objetivos estratégicos que transcendiam a ocupação polaca. As conclusões extraídas do período compreendido entre o outono de 1939 e a primavera de 1941 demonstraram que era possível integrar ações de segurança em operações militares e administrativas sem necessidade de estruturas adicionais de grande escala. A combinação de fuzilamentos seletivos, confinamento em guetos, utilização de forças auxiliares e emprego de métodos técnicos de assassinato proporcionou um modelo operativo adaptável. Quando começou o planejamento de operações no leste europeu, estas experiências serviram como referência para definir funções, procedimentos e estruturas de unidades que operariam em um território muito mais extenso. A soma dessas práticas formou um precedente que influiria diretamente no desdobramento de unidades especiais em regiões que se incorporariam ao conflito durante 1941. A campanha na Polônia tornou-se assim em um processo de aprendizado logístico e administrativo, cuja continuidade seria percebida nas operações que acompanharam o avanço militar em direção à União Soviética durante os meses seguintes. O avanço alemão para o interior da União Soviética, em junho de 1941, criou um cenário operacional no qual as unidades especiais mobilizadas pelo aparato de segurança receberam funções ampliadas em relação às que tinham desempenhado na Polônia. O planejamento prévio havia estabelecido que a campanha no leste não deveria ser regida por normas convencionais de guerra, e diversas diretivas ligadas ao comando político indicavam que instituições soviéticas consideradas essenciais para a coesão do regime comunista deveriam ser neutralizadas desde os primeiros dias. Neste contexto, a estrutura dos Einsatzgruppen adotou uma forma que permitia seguir de perto os grupos de exércitos em seu avanço para os estados bálticos, Bielorrússia, Ucrânia e as regiões meridionais. 4 unidades principais, designadas como Einsatzgruppen A, B, C e D, foram atribuídas a cada um dos grupos de exércitos desdobrados na frente oriental. Cada unidade era dividida em comandos menores preparados para intervir em zonas urbanas e rurais assim que as forças militares ocupassem território. Embora sua presença dependesse do avanço militar, sua atividade operacional era dirigida a partir do aparelho central de segurança, o que lhes concedia autonomia para atuar em função de prioridades estabelecidas antes do início da campanha. Sua composição reunia pessoal proveniente da Gestapo, Kripo, SD e formações das SS treinadas para tarefas de identificação, interrogatório e execução. Esta combinação garantia que pudessem operar de maneira imediata assim que a frente avançasse. As instruções finais transmitidas aos seus comandos especificavam a necessidade de localizar e executar funcionários políticos vinculados ao regime soviético, assim como pessoas identificadas como ameaças potenciais para o controle alemão. Entre os objetivos iniciais figuravam comissários do Exército Vermelho, responsáveis por estruturas do partido, e determinados funcionários administrativos. Estas diretrizes foram ampliadas nas primeiras semanas de operações à medida que os comandos alemães avaliavam a situação local em cada região. A associação ideológica estabelecida pelo regime alemão entre estruturas soviéticas e população judaica gerou uma ampliação de objetivos que resultou em execuções que afetaram comunidades inteiras. As ordens verbais transmitidas por comandos superiores durante o verão de 1941 consolidaram esta orientação, de modo que os grupos já não atuavam unicamente contra pessoal político, mas também contra populações classificadas em categorias étnicas ou religiosas
consideradas hostis. O procedimento operativo que se consolidou após as primeiras semanas mostrou uma regularidade que se replicou em toda a frente. As unidades chegavam a uma localidade imediatamente após a sua ocupação militar. Seus integrantes se reuniam com o pessoal local disposto a colaborar. Recebiam informações sobre residentes considerados relevantes para a administração soviética e organizavam operações de concentração em espaços públicos. As ordens de apresentação eram divulgadas através de cartazes, anúncios ou intermediários locais, o que permitia reunir grandes grupos de pessoas em um intervalo breve de tempo. Uma vez concentrados, os grupos eram transportados em veículos ou marchavam a pé para locais selecionados fora dos centros urbanos. Nesses pontos, eram realizadas execuções com armas de fogo, seguindo procedimentos que buscavam rapidez e aproveitamento máximo do terreno disponível. Após cada operação, os relatórios enviados aos escritórios centrais incluíam números de executados, categorias atribuídas às vítimas e observações sobre as condições da região. O Einsatzgruppe A operou em zonas que compreendiam Lituânia, Letônia e Estônia, seguindo o Grupo de Exércitos Norte. Seu comandante, Franz Stahlecker, organizou contatos com grupos locais dispostos a colaborar com os alemães e utilizou essa rede para realizar detenções e fuzilamentos assim que as tropas alemãs ocuparam cada cidade. Os relatórios enviados a Berlim durante os primeiros meses documentaram execuções em grandes quantidades, com números que aumentaram rapidamente em cada localidade. Em Kaunas, Riga e Vilnius foram estabelecidos guetos após as primeiras ondas de fuzilamentos, o que permitiu concentrar a população sobrevivente em espaços controlados, onde posteriormente foram organizadas novas operações de eliminação. A atividade do comando do Einsatzgruppe A mostrou como o conhecimento local e a colaboração de grupos organizados nos estados bálticos facilitaram a execução de operações em grande escala. Na área correspondente ao Grupo de Exércitos Centro, o Einsatzgruppe B avançou pela Bielorrússia em direção a Smolensk. A região apresentava particularidades geográficas que afetavam a mobilidade das unidades, extensas áreas densamente arborizadas, populações dispersas e atividade partidária precoce. Apesar dessas dificuldades, as operações seguiram o mesmo padrão observado nos estados bálticos. Detenções seletivas, fuzilamentos em massa nos arredores das cidades e uso de pessoal auxiliar local para assegurar perímetros e manter a ordem durante as execuções. Minsk tornou-se um ponto central de atividade, com operações repetidas que afetaram milhares de pessoas nos primeiros meses de ocupação. As unidades do Einsatzgruppe B documentaram essas ações em relatórios regulares que registravam números, categorias de vítimas e observações sobre a situação em cada distrito. Ao sul, o Einsatzgruppe C atuou em cidades ucranianas de grande tamanho. Suas unidades entraram em Jitomir, Berdichev, Nikolaev e outras localidades, organizando fuzilamentos que seguiram um padrão uniforme: identificação da população judaica mediante registros locais, concentração em pontos designados, traslado para áreas periféricas e execução. A disponibilidade de infraestruturas soviéticas previamente utilizadas, como centros administrativos ou policiais, facilitou a organização inicial de detenções. Os relatórios enviados desta região mostraram que os números de vítimas aumentaram de forma significativa conforme avançava o verão de 1941, refletindo a estratégia de eliminar comunidades inteiras em poucas operações. As unidades designadas para esta região utilizaram com frequência pessoal local que participava em vigilância, transporte e controle de grupos concentrados, o que incrementou a capacidade operacional em um território extenso. A operação mais conhecida dentro desta zona foi realizada nos arredores de Kiev no final de setembro de 1941. Após a ocupação da cidade, as autoridades militares e de segurança organizaram reuniões para decidir medidas contra a população judaica local. Todos os residentes judeus foram ordenados a se apresentarem em uma zona específica da cidade no dia 29 de setembro, com instruções precisas sobre pertences e documentos.
A afluência superou as previsões iniciais, o que permitiu realizar uma operação de execução em 2 dias que afetou dezenas de milhares de pessoas. O local escolhido, uma ravina situada a pouca distância do centro urbano, facilitou o enterramento pela profundidade natural do terreno. Os números transmitidos a Berlim, através de relatórios do Sonderkommando responsável, refletiram a magnitude das execuções realizadas naquele intervalo. Operações de características similares ocorreram em outras cidades, adaptando-se ao terreno disponível e à estrutura urbana de cada localidade. No extremo meridional da frente, o Einsatzgruppe D, atribuído ao 11º Exército, atuou na Ucrânia Meridional, Crimeia e regiões próximas ao Cáucaso. A coordenação com forças romenas permitiu ampliar o alcance das suas operações em áreas onde coexistiam diversas comunidades étnicas. As unidades executaram fuzilamentos em zonas rurais e cidades portuárias, seguindo procedimentos já aplicados em outras regiões. Os relatórios enviados a Berlim incluíam estimativas de vítimas e observações sobre condições locais. As distâncias extensas e a diversidade geográfica exigiram elevada mobilidade dos comandos, que deviam assegurar populações recentemente ocupadas antes que se restabelecessem estruturas administrativas próprias de cada região. Os relatórios operacionais, conhecidos como Ereignismeldungen, constituem uma fonte central para compreender o alcance dessas operações. Neles, os comandantes descreviam de maneira uniforme detenções, execuções e medidas de segurança. Cada documento incluía números exatos de vítimas classificadas por categorias, o que proporcionava ao aparato central uma visão contínua da situação na frente oriental. A sequência de relatórios foi mantida durante meses, gerando um registro detalhado de operações em centenas de localidades. Esta documentação refletia tanto atividades de fuzilamento como operações de controle, interrogatórios, confisco de documentos e colaboração com unidades militares. A participação de forças auxiliares locais foi significativa em todas as regiões. Nos estados bálticos, Bielorrússia, Ucrânia e Bessarábia, grupos organizados assumiram funções de identificação, vigilância e controle em pontos de concentração. Seus integrantes transportavam informações sobre residentes, acompanhavam patrulhas e supervisionavam acessos às zonas de execução. Esta colaboração permitiu aumentar a capacidade operativa em regiões amplas, onde os comandos alemães não dispunham de efetivos suficientes para executar todas as tarefas necessárias. A diversidade de motivações entre esses auxiliares não se reflete nos documentos operacionais, que se limitam a registrar sua participação e funções atribuídas. À medida que a campanha avançava, as unidades especiais enfrentaram dificuldades relacionadas com logística, dispersão geográfica e disponibilidade de pessoal. Embora as execuções continuassem a ser o método principal de eliminação, alguns comandos começaram a utilizar procedimentos que já tinham sido ensaiados noutros territórios, mediante o uso de veículos adaptados para introduzir gases tóxicos em compartimentos fechados. Nesta fase, estes métodos foram utilizados de forma limitada e não substituíram as execuções, mas permitiram reduzir a necessidade de concentrar grandes equipas de atiradores em determinadas operações. A sua utilização foi registrada em relatórios de unidades que atuavam nas zonas meridionais e centrais. Até o final de 1942, os números acumulados nos relatórios do aparato de segurança refletiam execuções em massa que afetavam comunidades inteiras nos territórios ocupados. Esses números incluíam população judaica, funcionários soviéticos, pessoal vinculado ao partido e outros grupos classificados como ameaças ao controle alemão. As operações variaram conforme a região, mas todas mostraram continuidade em procedimentos, estrutura e organização. O avanço militar e a estabilização das linhas de frente modificaram as condições operacionais, o que obrigou a ajustar métodos e distribuição do pessoal. A escala alcançada durante este período definiu o caráter das operações posteriores e estabeleceu um precedente para decisões que seriam adotadas no ano seguinte da guerra, quando a situação territorial e os objetivos estratégicos experimentaram mudanças significativas.
Ao longo de 1942, os relatórios enviados desde os comandos regionais do aparelho de segurança registraram operações desenvolvidas em múltiplas zonas da Frente Oriental. Estes documentos descreviam movimentos de unidades, procedimentos aplicados em localidades recém-ocupadas, medidas de controle territorial e ações vinculadas à administração de populações submetidas a regulamentações específicas. As variações entre regiões refletiam diferenças geográficas e a presença desigual de atividades partidárias, mas os relatórios seguiam um formato uniforme que permitia avaliar o estado de cada distrito e ajustar implantações quando necessário. A estabilização progressiva de determinadas linhas da frente influenciou o ritmo destas operações, introduzindo mudanças na distribuição do pessoal e na coordenação com outras estruturas militares e policiais. Esta documentação oferecia uma visão contínua do funcionamento do sistema de segurança em um ambiente que experimentava modificações constantes devido à evolução militar. A reunião foi realizada depois que vários organismos receberam instruções para reorganizar a gestão da população judaica em territórios sob controle do Reich. Heydrich apresentou números aproximados de comunidades judaicas na Europa, incluindo tanto zonas ocupadas como países neutros ou não ocupados que o regime considerava dentro de sua projeção política. O protocolo redigido após a reunião utilizou terminologia administrativa própria do aparato de segurança, como evacuação, reassentamento e tratamento especial, sem detalhar especificamente procedimentos operacionais. Para os departamentos envolvidos, esses termos correspondiam a medidas já aplicadas no leste europeu desde o início da campanha militar em 1941. O encontro também abordou questões de classificação legal. Foram discutidas categorias relativas a pessoas com ascendência judaica parcial, casamentos mistos e situações particulares relacionadas com veteranos de guerra e trabalhadores essenciais. Estas clarificações buscavam uniformizar critérios entre agências que geriam registros civis, permissões de residência, autorizações laborais e procedimentos policiais. A coordenação administrativa era necessária devido ao fato de que diferentes regiões ocupadas aplicavam interpretações divergentes das disposições raciais estabelecidas pelo regime. Wannsee serviu para alinhar procedimentos e estabelecer prioridades no manejo de registros, transporte e supervisão. Em paralelo a estas medidas administrativas, o ano 1942 marcou a consolidação de um sistema de centros de extermínio fixos situados em território polaco ocupado. Instalações como Bełżec, Sobibór e Treblinka começaram a operar durante a primeira metade do ano, seguindo diretrizes transmitidas pelo aparelho central de segurança. Estas instalações, junto com Chelmno e a ampliação de infraestruturas em Auschwitz-Birkenau, assumiram funções de eliminação de grandes contingentes populacionais. Neste processo, os Einsatzgruppen reduziram progressivamente sua participação direta em operações de fuzilamento em massa em zonas urbanas e se concentraram em tarefas complementares que incluíam escolta de transportes, liquidação de guetos, apoio em deportações e participação em operações de segurança em zonas rurais. Sua atividade foi integrada em um sistema mais amplo que combinava centros fixos, transporte ferroviário e administração territorial. Em regiões como a Bielorrússia, a Ucrânia e o Cáucaso, as unidades vinculadas à polícia de segurança continuaram a participar em operações destinadas a controlar áreas onde persistiam atividades partidárias. As operações antipartidárias, coordenadas com unidades das Waffen-SS e Polícia de Ordem, incluíam inspeções de aldeias, detenções, destruição de infraestruturas e medidas de represália documentadas em relatórios enviados a escritórios regionais e centrais. Estas operações seguiram procedimentos estabelecidos por comandos locais, ajustados a condições geográficas e à presença de grupos armados ativos em zonas florestais. A relação entre operações antipartidárias e medidas de segurança implementadas pelos Einsatzgruppen
refletiu adaptação progressiva a um cenário em que a Guerra de Movimentos de 1941 tinha dado lugar a uma frente mais estável. Neste contexto, a liderança da Polícia de Segurança adotou medidas destinadas a eliminar vestígios materiais de execuções realizadas desde 1941. Na primavera de 1942, foram tomadas decisões para criar uma estrutura encarregada de localizar, exumar e destruir restos humanos enterrados em valas comuns situadas em territórios ocupados do leste europeu. A ordem geral foi transmitida desde escritórios centrais e foi atribuída a um comando específico, Paul Blobel, cuja unidade recebeu designação funcional para coordenar essas tarefas sob supervisão do aparato de segurança. A operação, conhecida posteriormente como Action 1005, foi considerada de caráter confidencial e foi organizada mediante instruções verbais e documentos classificados. Antes de iniciar operações em grande escala, foram realizados ensaios técnicos para determinar métodos adequados de destruição de restos humanos e materiais associados. Estes ensaios foram realizados em localidades onde anteriormente tinham ocorrido execuções em grande escala e onde existiam valas de grande tamanho. Os resultados destes testes permitiram definir procedimentos aplicáveis em diversos terrenos, desde zonas florestais até áreas próximas a centros de extermínio. As instruções resultantes estabeleciam técnicas de exumação, métodos de combustão, redução de restos e reenterro em áreas previamente utilizadas. Também foram definidas estruturas necessárias, como plataformas construídas com materiais locais e sistemas de ventilação para acelerar processos de combustão. A unidade encarregada da operação foi organizada em equipes móveis, compostas por pessoal da Polícia de Segurança e da Ordnungspolizei. Sua tarefa consistia em se deslocar para localidades previamente identificadas, supervisionar exumações e aplicar procedimentos definidos em instruções técnicas. Para essas tarefas, era usada mão de obra composta por prisioneiros selecionados em função de disponibilidade e condições do terreno. Esses grupos realizavam escavações, transporte de restos, construção de estruturas temporárias e tarefas complementares. Os movimentos dessas unidades eram documentados por meio de relatórios periódicos que detalhavam os locais visitados, o número de valas tratadas e o progresso geral da operação. As primeiras atividades organizadas sob este programa foram desenvolvidas em áreas ligadas a centros de extermínio na Polônia. Em regiões como Chełmno, Bełżec e Treblinka, realizaram-se exumações de covas anteriores e aplicaram-se técnicas de combustão definidas durante os ensaios. Nestes locais, existiam covas de grande tamanho que continham restos enterrados durante meses anteriores. As unidades procederam a reorganizar o terreno, remover camadas de terra, instalar as estruturas necessárias e completar processos de redução em um prazo de tempo limitado, devido a mudanças militares na região. Em cada local, as unidades documentavam procedimentos aplicados e enviavam relatórios ao Comando Central encarregado de supervisionar a operação. À medida que a guerra avançava e as linhas da frente mudavam, as unidades da Action 1005 deslocaram-se para territórios mais orientais para tratar valas situadas em zonas onde ocorreram execuções em massa em 1941 e 1942. Regiões como a Ucrânia, a Bielorrússia e os estados bálticos foram alvo dessas operações. As unidades deviam agir rapidamente devido ao avanço do Exército Vermelho, que podia alcançar locais antes que fossem tratadas. O deslocamento constante exigiu reorganizar equipes, criar subunidades locais e coordenar atividades com comandos regionais. Essas operações estenderam-se até o final de 1944, quando as condições militares tornaram inviável continuar a deslocar equipes técnicas para zonas de difícil acesso. Em paralelo ao desenvolvimento da Action 1005, a atividade dos Einsatzgruppen continuou a adaptar-se à evolução da guerra. Em regiões onde ainda restavam guetos ativos, unidades da Polícia de Segurança participaram em sua liquidação. Estas operações consistiam em concentrar a população restante,
organizar transportes ferroviários para centros de extermínio ou proceder a fuzilamentos nas proximidades quando a infraestrutura ferroviária era insuficiente ou inexistente. Em áreas rurais, os Einsatzgruppen participaram em operações conjuntas destinadas a assegurar comunicações, proteger linhas de abastecimento e responder a ataques de grupos armados. A documentação destas operações era enviada regularmente a escritórios regionais e, em casos específicos, ao aparelho central de segurança. A progressiva perda de território por parte do exército alemão durante 1943 e 1944 afetou diretamente a capacidade operacional dessas unidades. A retirada da Ucrânia, durante a segunda metade de 1943, obrigou ao recuo de equipamentos designados para operações antipartidárias e à reorganização de pessoal. Os avanços soviéticos para o oeste, especialmente após as operações militares de maior escala iniciadas no verão de 1944, reduziram ainda mais a margem de manobra dessas equipes. A destruição do Grupo de Exército Centro e a recuperação da Bielorrússia pelo Exército Vermelho durante a Operação Bagration obrigaram a evacuar numerosas localidades que haviam servido como bases regionais de unidades de segurança. No final de 1944, a estrutura operacional dos Einsatzgruppen na frente oriental havia perdido coesão. Parte de seu pessoal foi integrado em unidades de combate das Waffen-SS ou transferido para tarefas administrativas em centros de detenção e campos situados em territórios ainda sob controle alemão. Algumas unidades menores permaneceram em regiões do Báltico e em partes da Hungria durante um período limitado, mas seu papel ficou restrito a tarefas de apoio em deportações e operações antipartidárias localizadas. A diminuição das áreas sob controle alemão reduziu progressivamente o espaço operacional em que podiam atuar, o que levou à sua dissolução prática, mesmo antes de que fossem emitidas ordens formais a respeito. O número total de vítimas atribuídas aos Einsatzgruppen e unidades associadas durante o período de operações no leste europeu foi estimado por diferentes fontes históricas dentro de um amplo alcance, devido à variedade de regiões, duração das operações e existência de unidades auxiliares locais que nem sempre foram registradas em relatórios formais. As estimativas mais citadas situam números que ultrapassam várias centenas de milhares de pessoas durante esta fase final, incluindo população judaica, prisioneiros de guerra soviéticos, pessoas classificadas como colaboradoras do regime soviético e populações afetadas por operações antipartidárias. Esta documentação, conservada em parte em relatórios elaborados por comandos regionais, serviu posteriormente para estabelecer a magnitude das atividades realizadas por estas unidades no âmbito de operações mais amplas do aparato de segurança. Com a retirada alemã durante os últimos meses de 1944 e a perda da maior parte dos territórios orientais ocupados, as atividades dos Einsatzgruppen e das unidades atribuídas à Action 1005 concluíram como um resultado direto da mudança estratégica na frente oriental. As estruturas que tinham operado desde 1941 deixaram de funcionar em um ambiente que já não permitia a continuidade de operações móveis nem a manutenção de equipamentos técnicos destinados a manipular restos de valas comuns. O seu desaparecimento operativo refletiu a mudança geral no curso da guerra, na qual as prioridades militares modificaram de maneira decisiva a possibilidade de sustentar estruturas de controle que haviam caracterizado os anos anteriores. A capitulação alemã, de 8 de maio de 1945, produziu um colapso administrativo que deixou dispersos milhares de funcionários militares e policiais vinculados a operações de ocupação e extermínio na Europa Oriental. A destruição de estruturas centrais, o fechamento de escritórios regionais e a evacuação precipitada durante os últimos meses da guerra geraram um cenário em que antigos membros da SS, da Polícia de Segurança e outras unidades associadas tentaram ocultar identidades mediante documentos falsificados, mudança de residência ou integração em colunas de deslocados civis.
As potências aliadas iniciaram detenções seletivas em função de listas compiladas a partir de arquivos capturados, declarações tomadas no terreno e registros administrativos recuperados em localidades que haviam servido como sedes regionais. Esta fase inicial produziu detenções destinadas principalmente a evitar fugas e assegurar a preservação de documentação útil para investigações posteriores. Durante 1945, distintos territórios libertados pelo Exército Vermelho organizaram processos judiciais nos quais participaram tribunais militares soviéticos. Estes procedimentos já haviam começado antes do final da guerra, mas adquiriram maior alcance após a capitulação alemã. Em cidades como Minsk, Riga ou Kharkov, desenvolveram-se julgamentos em que compareceram comandos e pessoal de unidades de segurança que haviam operado em território soviético. Os tribunais basearam-se em documentação reunida por comissões soviéticas dedicadas a investigar crimes cometidos em zonas de ocupação alemã. Em vários casos, as sentenças incluíram penas capitais executadas em locais públicos ou em instalações militares próximas. Estes processos focaram-se em responsáveis diretos de operações realizadas em regiões onde haviam ficado abundantes testemunhos materiais e documentação local conservada após a retirada alemã. Enquanto estes procedimentos avançavam no leste, as potências ocidentais desenvolveram uma estrutura judicial mais ampla, destinada a abordar as responsabilidades da liderança política, militar e administrativa do regime. No 20º dia de novembro de 1945, foi inaugurado em Nuremberg o Tribunal Militar Internacional, cujos estatutos haviam sido acordados pelos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. O tribunal processou a 22 dirigentes de alto nível que representavam estruturas centrais do Estado nazista. Entre a documentação apresentada, figuravam relatórios elaborados por unidades de segurança na Frente Oriental, utilizados como prova complementar nas acusações relacionadas a perseguições sistemáticas. Embora o tribunal principal não tenha focado especificamente nos Einsatzgruppen, estabeleceu princípios legais que seriam aplicados em julgamentos posteriores: responsabilidade individual por atos cometidos no âmbito de organizações criminosas e rejeição da defesa baseada exclusivamente em obediência a ordens superiores. Após concluir o Tribunal Militar Internacional, em outubro de 1946, os Estados Unidos assumiram a responsabilidade de organizar uma série de procedimentos adicionais, conhecidos como julgamentos subsequentes de Nuremberg. Entre eles, o processo dedicado aos Einsatzgruppen ocupou lugar central no exame de crimes cometidos por unidades móveis de segurança. A acusação formal foi apresentada em julho de 1947 perante o Tribunal Militar II A. Incluíram-se 24 acusados que tinham exercido comandos em diferentes níveis dentro dessas formações, desde chefes de grupos completos até responsáveis por comandos subordinados. A documentação principal consistiu em relatórios operacionais enviados a Berlim durante o período de 1941 a 1943, juntamente com ordens administrativas, correspondência interna e arquivos pessoais. O julgamento começou em setembro de 1947. As sessões se desenvolveram mediante revisão sistemática de documentos incorporados como prova. A acusação foi estruturada em 3 acusações: crimes de guerra, crimes contra a humanidade e pertencimento a organizações declaradas criminosas pelo Tribunal Militar Internacional. A apresentação do caso se baseou essencialmente em registros escritos elaborados pelos próprios acusados e seus subordinados durante as operações em regiões soviéticas. Esses documentos registravam datas, localidades, categorias administrativas empregadas para classificar as vítimas e números de pessoas executadas, além de procedimentos empregados para coordenar operações com comandos militares e outros organismos civis. A estratégia defensiva centrou-se em argumentar que as ações das unidades tinham sido realizadas em execução de ordens superiores. Vários acusados reconheceram operações descritas nos relatórios,
mas afirmaram que a cadeia de comando estabelecida exigia o cumprimento estrito de diretrizes transmitidas desde escritórios centrais da política de segurança. O tribunal examinou essas afirmações, comparando-as com diretrizes escritas, ordens verbais documentadas em atas internas e testemunhos de pessoal que tinha tido acesso direto a reuniões de planejamento. A avaliação final foi que a existência de ordens superiores não eximia a responsabilidade individual na execução de medidas que violavam normas internacionais vigentes. A sentença foi anunciada em abril de 1948. Dos 22 acusados restantes, 14 foram condenados à morte por enforcamento. Os demais receberam condenações de prisão que variaram desde prisão perpétua até duração limitada. A fundamentação escrita destacou a natureza sistemática de operações documentadas, a clareza administrativa com que haviam sido registradas e a posição de comando ocupada por cada acusado. A sentença enfatizou que os relatórios operativos constituíam documentação direta de ações realizadas, elaborada por pessoal com formação administrativa e experiência em estruturas estatais. Após as sentenças, os condenados foram transferidos para a prisão para criminosos de guerra em Landsberg, designada por autoridades americanas como centro de reclusão para pessoas processadas em Nuremberg. Naqueles anos, a Alemanha Ocidental iniciava um processo de reconstrução institucional que incluía a criação de novas estruturas judiciais e a adoção de uma Constituição Federal em 1949. A nova República Federal aboliu a pena de morte, o que gerou debate interno sobre a aplicação de sentenças capitais ditadas por tribunais aliados. Este debate coincidiu com a crescente pressão de setores políticos, eclesiásticos e sociais que solicitavam revisão de condenações e consideração de fatores políticos relacionados com a integração da Alemanha Ocidental em alianças ocidentais emergentes. Durante 1950, responsáveis estadunidenses continuaram recebendo pedidos para revisar sentenças proferidas em julgamentos posteriores de Nuremberg. A administração militar e depois o alto comissário dos Estados Unidos na Alemanha, John McCloy, receberam relatórios que avaliavam a gravidade dos crimes, o grau de participação individual e as circunstâncias específicas de cada condenado. Comissões especiais analisaram casos de prisioneiros condenados por tribunais militares, incluindo os sentenciados no processo dos Einsatzgruppen. Essas revisões foram baseadas em arquivos judiciais, declarações posteriores dos acusados e considerações políticas expressas por autoridades alemãs. Em 31 de janeiro de 1951, McCloy anunciou decisão final sobre comutação de sentenças. No caso dos condenados no julgamento dos Einsatzgruppen, 4 sentenças de morte foram confirmadas: Otto Ohlendorf, Paul Blobel, Werner Braun e Erich Naumann. O restante foi comutado para penas de prisão de duração variada. Esta decisão refletia tanto a análise jurídica de arquivos quanto considerações políticas associadas ao papel da Alemanha Ocidental na reorganização europeia do pós-guerra. Os condenados cuja pena foi confirmada permaneceram em Landsberg à espera de execução, enquanto outros prisioneiros começaram processos de redução progressiva de penas. As execuções foram realizadas no dia 7 de junho de 1951 nas instalações da prisão. Nesse mesmo dia, também foram executados outros 3 prisioneiros de diferentes processos, cumprindo um total de 7 sentenças de morte. Após essas execuções, o restante dos condenados continuou sua reclusão em Landsberg, onde posteriormente foram aplicadas novas reduções de pena com base em revisões periódicas realizadas por autoridades americanas e alemãs. As reduções consideraram relatórios de conduta, estado de saúde, declarações posteriores e avaliação de condições políticas em mudança. Durante a primeira metade da década de 1950, o número de prisioneiros condenados por tribunais aliados foi reduzido progressivamente. À medida que a Alemanha Ocidental estabelecia seu sistema judicial e ampliava suas funções, algumas competências relacionadas com reclusão e supervisão de condenados foram transferidas para autoridades federais alemãs.
Isso foi acompanhado de processos de libertação antecipada aplicados a diversos prisioneiros. No caso dos condenados no julgamento dos Einsatzgruppen, vários receberam reduções significativas que permitiram sua saída da prisão antes de cumprir suas sentenças originais. Essas decisões respondiam a critérios administrativos de revisão e a posições adotadas por autoridades políticas alemãs em relação ao papel desses prisioneiros no contexto de integração internacional da Alemanha Ocidental. O último grupo de condenados no julgamento dos Einsatzgruppen, que permanecia na prisão, foi libertado em 1958, após completar períodos reduzidos de reclusão. Com essas liberações, concluiu-se a fase de justiça imediata relacionada com crimes cometidos na Frente Oriental por essas unidades. As decisões adotadas entre 1945 e 1958 deixaram estabelecida uma base documental extensa, que seria utilizada posteriormente por instituições judiciais alemãs em investigações ulteriores. A transição de processos dirigidos por potências aliadas para procedimentos judiciais nacionais marcaria a próxima etapa no tratamento penal de crimes cometidos durante a ocupação alemã da Europa Oriental, em um contexto em que arquivos capturados, sentenças anteriores e expedientes administrativos se tornariam elementos fundamentais para investigações futuras. Durante a década posterior a 1945, o sistema judicial da Alemanha Ocidental mostrou uma atividade limitada na investigação de crimes vinculados ao regime nazista. A prioridade política se concentrou na reconstrução econômica e na integração do novo Estado em alianças ocidentais, enquanto os processos judiciais relacionados a crimes de ocupação avançaram apenas de forma irregular. As liberações antecipadas de condenados por tribunais aliados e a ausência de estruturas nacionais dedicadas à investigação sistemática geraram uma situação em que numerosos casos permaneceram sem exame. A informação existente encontrava-se dispersa em arquivos regionais, escritórios locais de procuradoria e documentos capturados por forças aliadas, sem um organismo que coordenasse sua análise. O cenário começou a modificar-se em 1958. Esse ano, um processo desenvolvido na cidade de Ulm adquiriu repercussão considerável dentro da Alemanha Ocidental. O julgamento examinou operações realizadas pelo Einsatzkommando Tilsit, na Lituânia, durante 1941, e reuniu vários acusados que tinham ocupado posições intermediárias dentro da Gestapo e SS. A apresentação de documentos originais, ordens administrativas e registros de operações mostrou com clareza a estrutura de decisões que tinha guiado as atividades da unidade. A Procuradoria Alemã, chefiada por Erwin Schüller, destacou a necessidade de uma investigação mais ampla e coordenada, pois os materiais disponíveis revelavam que existia uma quantidade significativa de informação que não tinha sido processada judicialmente nos 13 anos decorridos desde a guerra. O julgamento de Ulm demonstrou que o sistema judicial da Alemanha Ocidental dependia em excesso de denúncias isoladas, investigações parciais e coincidências administrativas para iniciar procedimentos. A ausência de um organismo central fazia com que casos complexos não avançassem além das fases preliminares. Em decorrência da atenção pública gerada pelo processo, os ministros da Justiça dos Estados Federados reuniram-se em outubro de 1958 para estudar a possibilidade de criar uma instituição dedicada exclusivamente a investigar crimes cometidos durante o regime nazista. A reunião concluiu com a decisão de estabelecer um escritório central encarregado de coordenar a coleta de documentação, analisar conexões entre casos dispersos e preparar expedientes para procuradorias regionais. Em 1 de dezembro de 1958, começou a operar em Ludwigsburg a Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Seu mandato inicial contemplava a investigação de crimes cometidos fora do território alemão, particularmente em zonas de ocupação na Europa Oriental, e enfocava delitos perpetrados contra civis em contextos não diretamente relacionados com combates. Com o tempo, sua competência foi ampliada gradualmente mediante modificações legislativas.
Em 1964, foi estendida sua jurisdição a crimes cometidos dentro da Alemanha Ocidental e foi eliminada a distinção entre vítimas civis e prisioneiros de guerra. Finalmente, reformas posteriores suprimiram limites temporais, permitindo que o escritório investigasse crimes de guerra sem restrições de prescrição. Erwin Schüle foi designado primeiro diretor do escritório. Sua experiência como promotor no julgamento de Ulm facilitou o acesso à documentação alemã e americana, especialmente os arquivos do Centro de Documentos de Berlim, administrado por forças americanas desde o final da guerra. Através deste trabalho, o escritório começou a construir uma coleção extensa de arquivos, relatórios operacionais, ordens internas e correspondência administrativa relacionada a crimes cometidos na Europa Oriental entre 1939 e 1945. Esta documentação permitiu reconstruir estruturas de comando, identificar responsáveis e estabelecer conexões entre unidades dispersas. No entanto, a carreira de Schüle terminou abruptamente em 1966, após revelações sobre sua própria afiliação ao Partido Nazista em 1937 e sua pertença à SA. Embora nunca tenham sido estabelecidas responsabilidades penais diretas, a controvérsia provocou sua renúncia. Apesar das dificuldades iniciais, o escritório de Ludwigsburg se consolidou como arquivo central para pesquisas relacionadas ao regime nazista. Seus pesquisadores trabalharam com documentação proveniente de arquivos alemães, poloneses, soviéticos e de outros países europeus. Esta cooperação permitia reconstruir operações realizadas por unidades das SS, Polícia de Segurança, Gestapo, Wehrmacht, pessoal de campos de concentração e escritórios civis envolvidos em deportações. O escritório gerava relatórios que eram enviados a procuradorias regionais, as quais iniciavam procedimentos preliminares e, quando havia elementos suficientes, processos judiciais completos. Desde a sua criação, a instituição contribuiu diretamente para milhares de investigações individuais. Ainda assim, os processos judiciais enfrentaram obstáculos significativos. O sistema judicial da Alemanha Ocidental havia herdado um número considerável de juízes e procuradores que haviam trabalhado durante a era nazista, o que produziu interpretações restritivas da lei penal aplicada a crimes do regime. A jurisprudência alemã tendia a distinguir de maneira estrita entre autores diretos e cúmplices, o que requeria provar participação individual precisa em atos concretos. Esta exigência dificultava a judicialização de casos em que a documentação estabelecia funções gerais, responsabilidade administrativa ou presença em estruturas de comando, mas não detalhava a ação pessoal em um fato específico. Como consequência, muitos acusados receberam sentenças reduzidas ou foram absolvidos. Os processos desenvolvidos nas décadas de 1960 e 1970 mostraram esta tendência. O julgamento de Auschwitz em Frankfurt, realizado entre 1963 e 1965, examinou a atuação de funcionários e guardas do complexo. Embora tenha incorporado abundante documentação e depoimentos, apenas 6 acusados receberam prisão perpétua, enquanto outros obtiveram penas de duração limitada. Para muitos casos, os tribunais exigiram prova direta de assassinato individual, um requisito difícil de cumprir dado o tempo decorrido, a morte de testemunhas-chave e a destruição de documentos nos últimos meses da guerra. Outro problema surgiu com os prazos de prescrição. A legislação aplicável estabelecia limite temporal de 20 anos para o crime de assassinato. Isso significava que, em 1960, numerosos crimes poderiam ficar fora de competência judicial. Após debates públicos e parlamentares, o prazo foi estendido em 2 ocasiões e finalmente abolido em 1979. A eliminação de prescrição permitiu que investigações continuassem sem restrições temporais, embora muitos dos possíveis acusados tivessem falecido ou se encontrassem em condições de saúde que impediam seu processamento. Nas décadas posteriores, o número de procedimentos variou em função de achados documentais e cooperação internacional.
Muitos processos se desenvolveram na década de 1980, quando a abertura parcial de arquivos em países da Europa Oriental permitiu acessar documentos inéditos. No entanto, a maioria dos casos enfrentou o envelhecimento dos acusados, ausência de testemunhas diretas e necessidade de estabelecer participação individual em sistemas altamente burocráticos. O caso de John Demjanjuk, no século XXI, introduziu uma mudança significativa na jurisprudência alemã. Após investigações desenvolvidas nos Estados Unidos e na Europa, Demjanjuk foi extraditado para a Alemanha em 2009, sob acusação de ter servido como guarda no campo de extermínio de Sobibor. O julgamento, concluído em 2011, determinou que sua presença documentada no campo constituía participação funcional no processo de assassinato dos deportados enviados para lá. O tribunal considerou que o objetivo único do campo era a eliminação de pessoas deportadas e que a pertença ao pessoal operativo implicava contribuição direta para o resultado. Por isso, estabeleceu-se que não era necessário demonstrar ato concreto de assassinato cometido pelo acusado. Este precedente permitiu iniciar investigações adicionais contra pessoal de nível baixo e médio que havia servido em campos de extermínio ou de concentração. A partir de 2013, o Epizíntos, escritório de Ludwigsburg, identificou casos suscetíveis de serem processados sob a nova interpretação jurídica. Nos anos seguintes, tribunais alemães julgaram antigos membros do pessoal de Auschwitz e outros campos. O caso de Oskar Gröning, julgado em 2015, aplicou o mesmo critério. Sua função administrativa foi considerada parte do processo que facilitou assassinatos ocorridos durante seu período de serviço. Reinhold Hanning foi julgado e condenado em 2016 sob fundamentos similares. Estes procedimentos geraram debates públicos sobre a utilidade e legitimidade de julgamentos tão tardios. A idade avançada dos acusados e a impossibilidade de obter testemunhos contemporâneos completos provocaram discussões sobre o alcance prático da justiça penal depois de várias décadas. No entanto, os tribunais sustentaram que a ausência de limite temporal para o delito de assassinato obrigava a processar todos os casos nos quais existissem provas suficientes. Até 2016, o número de pessoas potencialmente processáveis havia diminuído consideravelmente. O escritório de Ludwigsburg continuou operações centradas em documentação, cooperação internacional e assistência a investigações em curso, mas a maioria dos casos ativos encontrava-se em fases avançadas ou havia sido encerrada devido ao falecimento dos implicados. O trabalho do escritório permitiu consolidar um arquivo extenso que integrava documentos procedentes de várias décadas de coleta e análise. Ao longo do período compreendido entre 1958 e 2016, as investigações realizadas por instituições alemãs permitiram reconstruir inúmeros casos vinculados a crimes de unidades móveis, pessoal de campos e organismos administrativos. Essas investigações produziram processos, sentenças e arquivos que se tornaram base documental para estudos posteriores. A transição de interesse limitado nos anos 50 para procedimentos desenvolvidos sob novas interpretações jurídicas no século XXI mostrou a evolução das abordagens judiciais a crimes cometidos durante o regime nazista. A continuidade do trabalho do escritório de Ludwigsburg proporcionou uma estrutura estável para a conservação de documentos e para a cooperação com entidades judiciais que, em décadas posteriores, assumiriam responsabilidades crescentes no exame desses crimes.